Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e vamos iniciar agora a parte da utilização da ferramenta de armador avançado de vigas, que é esse aqui. Você vai clicar, aguardar processar e vai abrir aqui para nós. Esse armador, ele vai trazer uma tela muito semelhante ao armador avançado de pilares. Claro que com layout diferente, atribuído para vigas, tá bom? Aqui ao lado você vai ter todas as vigas disponíveis no seu projeto. Deixa eu fechar isso aqui. Sim, pronto. Mas sim, aqui você vai ter todas as vigas do seu projeto. Eu só tenho uma porque eu configurei a marca desse nosso exemplo para mostrar para vocês, somente uma, mas vai aparecer para todas as nossas vigas aqui, quando você tiver configurado. Igualmente apareceu para pilares, tá? É a mesma funcionalidade dessa parte aqui dos nomes das vigas. Mas agora, mais ao lado, você já vai ver um pouco diferente do armador avançado de pilares. Ao centro, eu tenho o nosso layout da viga, já identificado os seus apoios das extremidades e o intermediário, que são exatamente o que estão no projeto. O P5, o P3 e o P1. Aqui eu tenho a seção dos seus tramos. Na parte interna, eu tenho a configuração de armadura longitudinal, superior, inferior e armadura de pele. E aqui eu tenho a parte da configuração do estribo entre seus tramos. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar porque tem muita coisa legal aqui. Toda a configuração de armaduras longitudinais, estribos e pele pode ser feita a partir daqui e também de outra opção, que é a partir da seleção. Então, aqui você configura a armadura superior, inferior, que são as longitudinais, com gancho. Veja que você clicando aqui, ó, ele já vai mudar com gancho ou sem gancho. Inferior também. Aqui alterando a quantidade de armaduras, ao invés de 2 barras de 12.5, aliás, 2 de 10, colocar 3, ele já altera aqui também, tá? Mas vou permanecer com 2. Comprimento do gancho, ele também vai mudar nesse ponto, aqui deixando com 15, aliás, 15, né? Dessa maneira. Vou deixar dessa forma. A armadura de pele, você pode adicionar ou retirar, tá bom? Ó, veja só que você pode adicionar ou retirar. Você pode configurar também a quantidade de armadura por face, igual ao armador simplificado, e o diâmetro da estribo junto com o seu espaçamento, beleza? Só que é interessante que dentro desse layout, além de você conseguir editar por aqui, você pode tranquilamente selecionar aqui e editar por aqui na seleção. Eu selecionei a armadura longitudinal superior, eu posso colocar aqui 3 barras, que já vai alterar aqui também, e aqui automaticamente, não somente a quantidade, mas também a parte aqui do diâmetro. Tudo vai ser alterado, mas eu vou deixar aqui com 2 barras de 10 milímetros, dessa maneira. Os ganchos também você pode configurar na seleção, tudo que é necessário. E além disso, dessa configuração na seleção, você pode aqui, por exemplo, selecionar a barra. Aqui você vai perceber, dando até um zoom layout, que você pode dar um zoom, você pode clicar aqui nesse ponto branco e trazer para cá, aumentando ou reduzindo aqui o comprimento da sua armadura, dessa maneira, tá? Então você pode tranquilamente selecionar aqui e editar. Da mesma forma, posso editar a armadura de pele, as armaduras dos meus estribos, beleza? Só que aqui em estribos, você configura a bitola, que é o nosso diâmetro, o espaçamento, que eu posso alterar aqui para 20, por exemplo, fica dessa forma. E o estribo você seleciona clicando aqui, né? Vocês viram, mas para deixar bem claro, você pode selecionar por aqui. E você pode aqui desativar barras nas extremidades, que ele tira a primeira peça do tramo e a última peça aqui dentro desse tramo, tá? Por isso que ele reduz duas, ó, de 21 vai para 19, dessa maneira. Pois bem, aqui são as configurações que nós podemos fazer. E aqui acima, como funciona? Eu tenho a opção de desfazer, que é o Ctrl Z, eu tenho a opção de refazer, que é essa aqui, e mais aqui ao lado eu tenho a opção dos reforços, adicionar barras de reforço dentro da nossa viga. Por exemplo, vamos dizer que nessa minha viga em si, eu tenho um momento fletor negativo, um pico de momento fletor negativo aqui no meu apoio intermediário, que é o meu P3, que é justamente nessa posição. Então, geralmente, eu tenho uma barra de reforço longitudinal superior aqui nesse trecho. Como eu faria para adicionar ela? Eu posso seguir aqui em reforço negativo e clico em uma posição dentro da viga. Basta eu clicar aqui e fora
que ele vai adicionar. E vai adicionar essa barra que eu posso trabalhar sua configuração tanto no layout como também na seleção. Quantidade, bitola, o início, o comprimento, a camada que está, se é a primeira ou segunda camada. Veja que vai se deslocar já de forma automática o posicionamento das camadas. Então, é muito bom, muito tranquilo de trabalhar, tá? Também a parte das dobras, se eu quero dobra na esquerda ou dobra na direita. Isso é muito bom quando você tem a armadura negativa aqui na extremidade. Olha, que já vem para cá, eu já posso adicionar uma dobra e trazendo até aqui, tá? Funciona muito, mas muito bem, tá bom? Eu vou até clicar aqui em apagar e clicar aqui que ele vai apagar. Pressiono ESC que ele sai do comando. E bem, além de toda a configuração que eu posso fazer por aqui, inclusive adicionando o comprimento de dobra da forma que eu quiser, né? Por exemplo, com 50 centímetros, vai seguir até aqui embaixo. Você também pode realizar todas essas configurações aqui dentro do próprio layout. Por exemplo, eu consigo aumentar o seu comprimento, clicando aqui nas extremidades, nesse ponto branco, é um quadrado. Ou você pode também selecionar aqui o valor do comprimento nessa parte de 189 centímetros e editar para 200, ó, dessa maneira. Daqui também 200, que ele está pegando como referência o ponto médio aqui do meu P3, que é meu apoio intermediário. Ou você também pode alterar o comprimento total. Vou querer aqui com 450 centímetros e clique em OK. Ele já vai se deslocar para cá. Inclusive, o que é interessante é que ele já vai automaticamente configurar a informação da cota nesse ponto aqui, tá bom? Ou seja, a cota, ao invés da referência ser aqui da extremidade até o ponto médio aqui dessa seção do meu pilar, eu posso trazer também desse meu outro apoio, que é o meu P1, tá? Funciona dessa maneira. Eu vou desfazer para trazer para cá, assim você pode adicionar as barras de reforço, beleza? A outra parte bem interessante é dividir, que você pode, aliás, só mais um comentário, né? Além de adicionar reforço aqui das armaduras negativas, você também pode adicionar aqui nas positivas, clicando aqui novo positivo e clicar aqui, tá? Eu vou deixar dessa maneira porque depois eu vou vir com a opção unir para mostrar para vocês. Mas sim, explicada a parte de reforço, eu vou em dividir, eu posso dividir os meus estribos. Vamos dizer que você tem aqui do ponto médio desse tramo um conjunto de estribos a 20 centímetros, mas a partir do outro trecho, que é do ponto médio para esse lado, meu lado direito, eu tenho uma quantidade menor referente ao seu espaçamento. Basta eu clicar aqui, depois de clicar em dividir estribos, que ele vai dividir e você pode tranquilamente pressionar ESC para sair da sua utilização. Você pode também alterar aqui a parte da divisão para a esquerda e para a direita, clicando aqui também para alterar. Mas aqui selecionando, você pode alterar o diâmetro, você pode alterar o espaçamento, o comprimento do estribo, tudo que você achar interessante, tá bom? Da mesma maneira, você também pode fazer isso para as suas armaduras que são aqui as longitudinais. Por exemplo, se eu seguir aqui em dividir barras, eu posso selecionar essa minha armadura longitudinal superior ou inferior em qualquer ponto, clicar aqui, ele vai trazer o ponto da divisão, que é de 190 centímetros, que é daqui desse meu apoio, na extremidade P5, até o ponto que eu cliquei. E quando eu cliquei OK, ele já vai trazer essa divisão, trabalhando aqui uma nova barra com a mesma configuração e a informação do traspasse de 40 centímetros, que você pode selecionar ela e alterar aqui. Clicando aqui, eu vou colocar com 50, eu clico em OK e ele já faz essa edição. Rafael, eu posso dividir aqui também a minha barra nesse ponto aqui, OK, e aqui eu posso modificar para trabalhar com um porta-estribo? Sim, você pode. Eu clico aqui, 2 barras de 10, eu vou selecionar aqui como, por exemplo, 2 barras de 8 milímetros e pronto, já alterou para uma barra de 8 milímetros dessa maneira, tá? E claro que você pode seguir aqui, selecionando, fazendo aqui toda a sua configuração tranquilamente, tá bom? Pois bem, faço toda a minha divisão e agora eu posso trabalhar a minha união. Aqui agora, ó, eu vou desfazer, deixando com barra de 10 aqui, e eu posso clicar em unir os estribos ou as barras
posso clicar em unir o estribo, eu clico no primeiro estribo e no segundo estribo, ele vai realizar essa união. Mas os estribos vizinhos têm que ser com as mesmas configurações. Então é importante que você saiba disso, tá? ESC para sair, unir barras. Eu vou unir essa minha barra que eu fiz aqui, a parte da separação, que eu dividi. Clico na primeira, clico na segunda, ele vai unir. Da mesma maneira de barras que não eram unidas, no caso, da mesma maneira que eu fiz aqui para barras que era uma só e eu dividi, eu também posso fazer para barras que são separadas, nunca estiveram unidas, como essas duas barras de reforço aqui de 10 milímetros. Eu clico na primeira, clico na segunda e vai realizar a minha união, tá? É uma ferramenta muito, mas muito poderosa aqui para nós, beleza? E aqui, por fim, eu tenho a parte de ancoragem nos apoios. Tem o apagar também, que é simples, você clica em apagar e clica nas armaduras. Mas ancoragem nos apoios, você vai clicar aqui e você pode ancorar as barras longitudinais no meio da seção aqui do pilar ou nas extremidades. Quando você clica aqui, já vai trazer de forma automática, beleza? Claro, você pode selecionar e trazer até o ponto que você achar mais interessante, não tem problema nenhum, tá bom? Feito isso, vou deixar dessa maneira, eu vou salvar o exemplo, e eu vou colocar viga exemplo 1, A de avançado maiúsculo, e vou clicar em salvar, ok, e então eu clico em finalizado e armo a minha viga, e pronto, a nossa viga ela já está armada aqui para nós, com todas as armaduras que eu fiz aqui a sua inserção. E para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar mais um comando aqui para vigas, que é essa aqui de traspasse de armaduras. Porque, por exemplo, dentro aqui do que nós já vimos na aula, nós temos a opção dentro do armador avançado de vigas, aliás, deixa eu selecionar que é a correta, o avançado que é essa, nós temos a opção do comando de dividir armaduras, dividir as nossas armaduras a partir dessa opção e dividir as barras. Porém, muitas das vezes nós queremos apenas editar uma viga que já está com sua armadura pronta. E por isso nós temos a ferramenta extra, que é o traspasse de armadura, que é essa aqui. Dentro do traspasse de armadura, na vista 3D ou em planta, eu posso selecionar uma armadura longitudinal, superior, inferior e tudo mais. Clicar aqui, por exemplo, nessa armadura longitudinal superior e vai abrir essa tela em que está selecionada essa minha barra. Eu tenho as opções de desfazer o que eu vou fazer agora, que é dividir a barra, que eu posso clicar aqui em alguns pontos para dividir essa minha armadura. Muito comum para barras, no caso vigas, que tem barras com tamanho maior do que 12 metros, que é o tamanho comercial máximo que é vendido de uma barra, né, para você produzir o corte e dobra. Por exemplo, clicando aqui, eu vou dividir nesse ponto em 180 centímetros a partir daqui, clique OK e ele já vai gerar aqui a nossa divisão, né, com o traspasse, em que você igualmente lá na configuração da ferramenta de armador avançado das vigas, você pode fazer aqui de forma individual, tanto aqui como aqui também, e você vai dividindo sem problema nenhum. Eu posso fazer isso aqui, aplicando o traspasse. Veja que já ocorreu a nossa divisão nesse ponto, ó. Vou pressionar ESC, eu tenho aqui a divisão já feita, tá bom? Tanto desse lado quanto desse outro lado também. Eu vou pressionar o Ctrl Z para desfazer. Vou estar aqui com nossa barra contínua novamente. E agora eu posso aplicar isso também na vista em planta. Essa minha viga, a V103, está aqui no 03 NI, nesse meu nível. Quando eu faço aqui dentro da minha vista em planta a mudança do modelo de vista para a conferência aqui, base, vergalhões, vigas, eu consigo ver as minhas armaduras aqui. E quando eu venho em ferramenta extra, traspasse de armaduras, e clico nela, da mesma maneira eu consigo realizar essa minha edição, tá? Clicando aqui para criar o nosso traspasse, né? Clicando aqui, dividir barras, posso clicar aqui, ok, da mesma situação, posso colocar 50 aqui, dividir novamente, aqui também, 50, aliás, 50 aqui não, né? Deixa eu desfazer. Dividir barras, clico aqui, quero dividir nessa distância, eu clico em OK, e aqui eu posso atribuir OK também, aplicar traspasse, e já foi dividido.
consigo ver aqui. Claro que conforme eu seleciono a vista em planta, eu tenho que tomar o cuidado de selecionar a armadura correta. Por exemplo, eu selecionei essa de baixo, que é a minha armadura de reforço. Então, na vista em planta, eu posso ter esse problema aí de selecionar uma armadura que eu não esteja vendo, porque a visualização está sobreposta, tá bom? Mas, por exemplo, realizando o comando Ctrl Z, ao invés de trabalhar com a vista em planta, eu também posso trabalhar com a vista em corte. Por que com a vista em corte? Para mostrar para vocês que é possível tranquilamente eu trabalhar aqui. Só que deixa eu avançar até aqui, o meu corte, trabalhar em toda a região, ativar somente o que está visível aqui, alterar a minha visualização para vigas, somente as armaduras da viga, ok. E aqui, por exemplo, do que nós temos armado, eu posso aqui traspasse da armadura, clicar aqui e dividir a barra da mesma maneira, por exemplo, nesse ponto, ok. E mais uma vez, atribuir aqui o valor, ok, ok, e vai ser aplicado. Ó, desse lado aqui, é porque o posicionamento da visualização é um pouco diferente, né? Do que eu tenho lá na visualização do traspasse. Na verdade, o correto é assim do meu corte, esse posicionamento. Agora sim, o lado que foi cortado da forma correta está aqui, tá bom? Então, realmente, ele cortou. Então, essa ferramenta de traspasse, quando você tem uma modelagem feita a partir de outro software, no caso como o TQS, Iberico CPCAD, que as armaduras já vêm modeladas, ou uma modelagem que você utilizou a ferramenta e esqueceu de aplicar a divisão com o traspasse, você pode seguir aqui em ferramentas extras e aplicar. Beleza, pessoal? Então, completando todo o ciclo aqui de aplicação da armadura de vigas com as novas ferramentas. Então é isso, muito obrigado e até a próxima ferramenta.